Mais uma noite de estudo aqui na nossa casa, no Centro Espírita Manuel Quintão. Eu sou Edineide Bezerra e vou fazer a direção dos trabalhos e o exórdio. Nós temos aqui o palestrante Edmundo Mendonça, não é isso? Do Peixotinho, e quem vai fazer a prece final é Terezinha. Pois bem, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Sintam-se abraçados. O exórdio está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E o título desse capítulo é Buscai e achareis. O item 6. Observai os pássaros do céu. E diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, não colhem e nem amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, alimentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe, e amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Olha só, né? A lição que traz aqui pra gente, né? Isso está em São Marcos. Só para terminar essa partezinha, ele diz: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então tem o lema que diz: o dia de hoje por si só basta, né? Porque o que passou a gente não consegue trazer de volta. E o futuro também a gente não consegue viver, né? Então a gente se inquieta muito, a gente fica muito angustiado. Hoje a gente vê uma sociedade, a gente cada vez mais com síndromes de inquietação, né? Ansiedade, distúrbios que a ansiedade traz no organismo da gente. A ansiedade é algo também assim tão danoso para a nossa saúde, que às vezes você sente sintomas como se estivesse infartando. Sente sintomas como se estivesse infartando. Uma pessoa da minha família estava tão angustiado, mas tão angustiado, que ele disse: acho que eu vou morrer agora. Eu acho que eu estou tendo infarto. Quando chegou no médico, era só ansiedade. Então essa ansiedade vem justamente, a ansiedade, pelo medo do amanhã. O medo de não conseguir, o medo de não dar certo, é aquela interrogação, é aquela insegurança. Eu me lembro quando eu estava no processo de entrar para a aposentadoria, eu trabalhava numa empresa há 35 anos, na mesma empresa. Fora antes, né, algum outro tempo em outras empresas. E
Quando saiu um programa de desligamento, que eles tinham que mostrar, assim, ofertar um programa, porque ninguém queria sair, porque todo mundo tinha medo do futuro. Medo de se aposentar, medo de as coisas não ter ocupação, medo de seguranças mesmo, muito medo. Então eu me lembro que essa inquietação me tomou conta de uma maneira tal, né, que lá tinha um jardim assim belíssimo, que não tem, que a empresa continua aí, um jardim belíssimo, e tinha tarde que eu chamava uma amiga minha e dizia assim para ela: tu me acompanha, vamos dar uma volta no jardim? Agora eu queria pedir a você, não fale nada comigo, não converse, só me acompanhe, porque se você falar eu vou desmoronar. Então assim, eu estava numa situação de uma ansiedade, um medo, aquilo era a crise de angústia que eu estava tendo. Então essa angústia é justamente esse medo do futuro, porque a gente não tem o controle. Quem tem controle sobre as coisas? A gente não tem controle, né? Nem tudo, e a grande coisa, muitas coisas não dependem da gente, né? E hoje, graças a Deus, eu estou felicíssima com a minha aposentadoria, né? Com maior liberdade, administrando bem meu tempo, podendo fazer outras coisas, podendo fazer coisas que realmente agora me dão prazer, né? Então, assim, é maravilhoso, está sendo maravilhoso. E aquele medo todo eu perdi, hoje eu nem me lembro que a empresa existe, a não ser para dar um exemplo assim. Porque eu consegui me desligar verdadeiramente. Aí fui estudar violino, né? Fui estudar, fazer canto, coisas da arte que eu gosto. Canto coral, viajar com o coral, academia, natação, que eu faço 2 vezes por semana, e vai ocupando o tempo da gente, fora em casa, administrar o nosso lar, né? Então a gente passa verdadeiramente a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então a gente tem que realmente aproveitar, né, a vida e o momento. Então quando ele fala assim, não vos inquieteis com o amanhã, não é que a gente não deva ter preocupação, não é que a gente planeja, a gente tem os sonhos da gente, não é que a gente vai deixar de pensar nas coisas, mas é justamente essa falta de fé, esse medo que a gente deixa que tome conta da gente. E chega um momento que a gente vive de uma maneira como se o lado espiritual não existisse, como se a gente vivesse só do material, e o material a gente não leva nada daqui, e as coisas são muito temporárias, né? Então a gente está vivendo as coisas materiais que são importantes, né? A gente adquirir uma qualidade de vida bem melhor, se preocupar com isso, sim, mas não viver só em função disso. Não ficar muito angustiado, porque termina a gente realmente adoecendo. Isso é uma coisa realmente muito séria, né, que a gente vê nos dias de hoje. Então assim, a gente fazer a nossa previdência, a gente se programar para um futuro, mas sem perder a qualidade de vida, sem deixar de aproveitar os bons momentos que a vida nos oferta, nos traz, né? Então, lembremos também que a gente está aqui, todos nós, temporariamente no corpo de carne. Ninguém fica aqui para semente. Isso é uma grande verdade. Ninguém fica aqui para semente. Então, a verdadeira vida é a vida do Espírito. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui temporariamente revestidos num corpo de carne que tem tempo de vida útil na encarnação. E isso a gente realmente tem que ter essa convicção, essa certeza, né? Que um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que retornar à nossa verdadeira pátria. Então nos preparemos para uma vida mais plena, que é a vida do Espírito. E enquanto a gente está aqui a caminho, trabalhemos pela nossa melhora espiritual, pelo nosso progresso, pela exercitar o amor, trabalhar o amor, a caridade e as virtudes que a gente precisa desenvolver cada vez mais, as virtudes. Vencer o homem velho do passado, deixar o homem velho do passado e trazer uma criatura nova, com novos aprendizados, com novos conceitos, com as verdades espirituais dentro da gente, que são essas verdades que nos libertam. São esses ensinamentos que nos traz realmente um desejo enorme de viver e agradecer a Deus por cada momento, por cada vida aqui, cada segundo que a gente vive aqui, com nossas famílias,
com as experiências que a gente adquire ao longo da nossa jornada, né? As amizades que a gente faz, a parte religiosa também que é importante para a gente se ligar ao alto, a gente se conectar, né, ao nosso anjo de guarda, a Jesus, que é o nosso amigo, irmão de todas as horas, né? A Maria, nossa mãe espiritual, né? A mãe de Jesus e a mãe de todas nós. Então, sejamos gratos por tudo que nós temos e por tudo que nós conquistamos e ainda iremos conquistar, porque estamos na vida do progresso. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Jesus, meio Rabi da Galileia, aqui nos encontramos humildemente em teu nome e rogando pela assistência amorosa e boa dos nossos benfeitores. Abençoa, Senhor, a todos que aqui se encontram, encarnados e os desencarnados, e os mentores dessa casa, os dirigentes espirituais. Jesus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor para com todos nós. Em teu nome pedimos para iniciar a reunião da noite de hoje, que assim seja. Bom, em seguida vamos passar para Edmundo Mendonça, que é do Grupo Espírita Peixotinho, que é daqui também de Boa Viagem, que vai trazer um tema bem interessante para todos nós. Boa noite. Eu ia ficar ouvindo aqui nosso irmão falando, né? Tanta coisa boa que ela estava falando para a gente, né, meu irmão? Essa questão desse texto do Evangelho, quando Jesus nos fala sobre não vos inquieteis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Está baixo? Melhorou? Melhorou? Então vamos lá. Então, esse texto do Evangelho é um texto muito interessante, porque ele nos conclama a refletirmos no amor do Cristo, no amor do Criador, no amor do Pai, no amor de Deus, para com a humanidade. E isso que nossa irmã nos lembrava da questão da ansiedade, é que enquanto mergulhados na carne, a gente vive nessa luta incessante, porque são muitos desafios. E ela trouxe aqui um testemunho e eu vou mudar o roteiro da palestra todinha. Deixa falar que a gente vai conversar aqui, no final dá certo. Eu espero. Se puder, fica para a próxima, né? Nós somos seres eternos, né? Então, enquanto a eternidade existir, a gente vai tentando acertar. Mas eu me lembrei de um caso meu mesmo. Eu estava uma vez fazendo uma palestra no Peixotinho, eu também é do Peixotinho, um dia de sábado de noite, há 20 anos atrás. Eu tinha 20 anos a menos, uns quilos mais a menos também, mas com tantos outros problemas a mais, porque a gente vai enfrentando os nossos desafios, e enquanto estamos na carne, a gente exercita diversos papéis. A gente tem um papel familiar, a gente tem um papel de trabalho, a gente tem um papel dos desafios com o corpo físico, que é o meu, acho que desde que eu nasci, eu vivo com ele, né? Diego Budadá, eu já dizia Budula lá, né? Mas eu vivo com meus desafios do corpo há muito tempo. Então eu creio que é o meu maior desafio nessa encarnação, é vencer a mim mesmo. Então nesses desafios da nossa vida, da nossa encarnação, a gente luta com todos esses papéis. E muitas vezes, esses papéis, as coisas não estão dando certo. É um desafio aqui, um desafio ali. É como tinha um programa que antigamente, eu me lembro na televisão, que disse que fulana de tal, para todo canto que ela mergulhava era um flash. Em cada canto era um flash, né? Então a gente vive numa vida que em cada canto é um problema, né? Para onde eu me viro é uma assombração. É no trabalho, problema. É em casa, problema. É no corpo físico, problema. É no corpo espiritual, problema. Dá para botar meu nome aí na reunião, porque tem um imposto. Ou seja, para onde a gente vira, acontece uma dificuldade, um problema. Então isso gera algo chamado ansiedade. Porque, voltando à palestra, eu estava fazendo a palestra, e para onde eu olhava na minha vida, era um problema. E eu fazendo a palestra, aí quando eu olhei para a plateia, assim, todo mundo olhando para mim, eu olhando para a plateia,
Aí a sensação da ansiedade. Aí o coração começa a bater mais forte, a gente começa a ficar suando, a sudorese. Aí eu disse, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui não. Aí no meio da palestra eu virei para o professor Humberto, que é quem estava dirigindo a palestra. Aí disse, professor Humberto, me desculpe, mas eu estou me sentindo mal, eu vou embora. E fechei a palestra e fui embora. E o professor Humberto ficou olhando assim, assustado. Então acho que ele terminou a palestra. E aí o coração batendo forte, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela falta de ar. Aí tinha unicórnios. Quem é mais novo aqui, feito eu, vai lembrar do unicórnio na Conselheira Aguiar. Aí eu fui para o unicórnio. Cheguei lá, eu estou passando mal, vou morrer do coração. A gente não morre só do coração. Aliás, a gente não morre de jeito nenhum. Mas deixa eu falar, isso é outro capítulo. Aí chega o médico tira a pressão, tira não, o médico. Tirando a pressão, eu quero desencarnar. Então, mede a pressão. Aí eu chego lá, ele fala, conversa e tal. Aí ele disse, tudo bem, eu vou lhe dar esse remedinho aqui, você descansa um pouco. Aí eu disse, e o que é que eu tenho? Aí ele disse, uma crise de hiperventilação. Aí eu disse, puxa, negócio, né? Crise de hiperventilação. Aí eu disse, mas o que significa isso? Ele disse, frescura. Eu creio que ia ter, não é um problema. Ou seja, a ansiedade desencadeia em você um processo que você não toma conta de si mesmo. Aí eu fui começar a estudar o que é que tinha acontecido comigo, o que é que acontece, como é que a gente controla. E eu confesso uma coisa a vocês. A gente, estudando a doutrina espírita, a gente descobre que as nossas células aprendem. Não tem hoje uma palestra que eu faça, depois de 20 anos, que eu não fico com ansiedade. O medo de repetir a crise que eu tive fazendo a palestra. Isso chama-se crise de pânico, que você tem medo de repetir a crise de pânico onde você teve. Então, minha irmã, se eu tive uma crise fazendo palestra, eu tenho medo da sensação que eu tive. Então, todas as vezes que eu enfrento uma tribuna para fazer uma palestra, você se lembra, as suas células mentais lembram daquela situação e você fica com medo de repetir a crise. Se você tem uma crise na rua, no hospital, no trânsito, num restaurante, você fica com medo de repetir a crise naquele lugar. Então, quando a crise é muito grande, você tem muitas crises repetidamente, você fica angustiado com medo de sair de casa. Então, você estudando, o que é que você percebe? É que a ansiedade é diferente do medo. O medo é algo dirigido. Eu tenho medo de barata. Então, se passa uma barata aqui em cima da mesa, eu pulo, eu corro, eu dou um pinote, porque o organismo se prepara para a reação ao medo. Então, o coração bater mais forte é bombear mais sangue para você preparar a musculatura para reagir, para ter uma explosão, para atender o processo de estresse. Isso é medo. Eu tenho medo de cachorro. Se o cachorro vem, meu coração bate mais forte. Por quê? Porque meu coração vai bombear sangue para minha musculatura se preparar para ter uma reação de explosão. Isso é o medo. E o que é a ansiedade? A ansiedade é quando todos esses departamentos, o corpo físico, o corpo espiritual, a saúde, a família, o dinheiro, a perspectiva da vida, o futuro, as redes sociais, que hoje o cara vê notícia online, né? O cara vai dormir o celular, pli, pli, pli. A ansiedade é esse departamento que fica, vários departamentos que você fica querendo controlar, e vem essa sensação que você não sabe exatamente de onde é. Então isso gera a crise de pânico. Você está aqui bonzinho, mas daqui a pouco vem aquela angústia que você não sabe de onde é. Porque são vários departamentos da sua vida que você se inquieta com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. É por isso que o Senhor Jesus, que é um grande terapeuta, nos fala:
não vos inquieteis com o que hás de comer, com o que hás de beber, com o que hás de vestir. Não é a vida mais do que a veste? Não é isso que ele nos diz no texto? Está aqui, eu tinha trazido esse texto aqui para afilar, para mostrar para vocês aqui. Olha aqui como é que ele diz isso. Olha aqui, vou repetir com vocês o que nossa irmã leu. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, Jesus diz: ei gente, que você está angustiado e ansioso, porque também tinha angustiado e ansioso naquele tempo. Mas Jesus usava essa terapêutica. Não se inquiete com isso. Aí ele usa a poesia: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai, a previdência celestial, as alimenta. Vós, muito maior valor do que elas não têm, ou seja, você não é muito maior do que tudo isso. Aí ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado, 1 centímetro, uma medida à sua estatura? Nenhum de nós pode, nós já temos tudo que Deus nos deu. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, que crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vos vestirá a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas, as coisas da matéria, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitamos de todas essas coisas. Mas buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, a ansiedade, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então esse é o terapeuta Jesus, nos colocando diante da perspectiva de não sofrermos pelo amanhã, de termos a fé no hoje, para a gente trabalhar, para a gente lutar, para a gente ter serenidade para enfrentar todos os desafios. Então esse é o quadro da ansiedade que a gente vive. Esse é o quadro que a gente precisa controlar. Então, a adrenalina, quando a gente fica ansioso, é essa sirene que sai tocando no organismo para dizer: ei, vem alguma coisa aí para você correr. Aí toca a sirene, aí o coração bate mais forte, o sangue vai circular mais rápido, e se você não dispara uma reação orgânica, física, essa adrenalina, essa sensação de ansiedade vai para onde? Vai para a musculatura involuntária. Aí toma gastrite, toma acúmulo de ansiedade, que vai se somatizando no nosso corpo físico. Então, aí entram as técnicas para evitar essa ansiedade. Meditação, serenidade. Por quê? Porque a meditação, o que é que você faz com a mente? Você engana a sua mente. Porque a mente é uma coisa muito interessante. Se eu disser aqui a vocês: não pensem em nada, está todo mundo pensando em alguma coisa. Se eu disser: não pense no cachorro,
Porque a primeira coisa que vocês vão pensar no cachorro. Essa é a mente da gente. Se eu disser que é para você não pensar no cachorro, eu disse, pense num gato. Aí você pensa no gato, aí esquece o cachorro. Porque você vai silenciando a sua mente. E o que é a meditação? É você repetir um mantra para silenciar a sua mente. E a técnica de respiração é para você enganar o seu organismo passando serenidade. Os monges tibetanos respiram de 6 a 8 vezes por minuto. Então você está conversando com um e ele fica ali, ó. Ele parece que não está sentindo o que você está falando, mas ele está ali sereno, serenidade, e fica tranquilo, porque quando você respira profundamente, você oxigena o seu corpo físico e você acalma as suas células, você acalma a sua mente. Não é? A gente respira 30, 40 vezes por minuto, e quando está ansioso, como é que a gente respira? Fica angustiado. Uma respiração profunda é a respiração de um bebê, quando você vê a barriga do bebê subir e descer, porque é uma respiração profunda, onde a gente expande um músculo chamado diafragma. A gente com ansiedade, o nosso organismo não dilata, não expande o diafragma, aí a gente fica com a famosa respiração curta. Então isso são técnicas para evitar a ansiedade. Então você está ansioso, comece a respirar profundamente, você vai acalmando a sua mente para ter mais serenidade para pensar. Então esse é o contexto que a gente está vivendo hoje. Os tempos atuais são tempos desafiadores, sim. Como é o mundo que a gente está vivendo hoje? Eu estava vendo aqui algumas coisas do que está em curso. Se a gente for olhar globalmente, 2025, o que é que a gente ouve falar hoje no mundo? Se você quiser ficar tranquilo, você liga o jornal, né? Não é assim? Só vai ter notícia boa, né? Aí vai ficar tranquilo, zen, não é assim? Não, não é assim. Eu tinha trazido aqui para vocês verem um relatório do cenário global do Fórum Econômico Mundial de 2024, um relatório de riscos. Só para vocês entenderem, uma pesquisa que foi feita por muitas organizações e muitas pessoas. Então eles citam 5 grandes perigos para 2024. Clima extremo, 66% das pessoas apontam para esse risco. Desinformação e fake news geradas por internet, por inteligência artificial, 53% apontam para esse risco. Polarização social e política, 46%. Eu acho que isso não foi no Brasil, não deve ter. No Brasil não tem isso, né? De jeito nenhum. Não tem isso dentro de casa, não tem isso nos grupos de WhatsApp. É tudo pacífico, não tem ninguém brigando, não é assim? Então o cenário é de paz. O custo de vida, 42% aqui apontam para um risco para a humanidade. Ataques cibernéticos, 39%. E aqui nessa pesquisa não tinha explodido ainda essas guerras mais agudas de Israel, da Ucrânia. Então outro risco eminente, as guerras. Então são esses cenários globais que a humanidade fica angustiada. A humanidade vive angustiada com esse cenário global. Do ponto de vista mundial, é isso que a gente está respirando. É medo da inflação, é medo do desemprego, é medo do que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir. Nos inquietamos com tudo isso. Então esse é um pouco o cenário que nós estamos mergulhados. Do ponto de vista emocional, qual é a consequência de tudo isso? O homem está hoje doente com várias doenças emocionais. Depressão, que leva muitas vezes ao suicídio, ansiedade, pânico, insatisfação íntima, culpas, arrependimentos, vazios existenciais, a falta de propósito. Isso é uma grande dificuldade, isso é uma consequência dessa sociedade que a gente está vivendo hoje. Insegurança, medos, fobias, incertezas, isso é um quadro emocional. As consequências disso nas famílias eclodem em guerras, em desafios sociais crescentes e gritantes.
a fome, misérias, velhice desamparada, isolamento, mortalidade, desemprego, desigualdades. Então a gente vive um mundo hoje desafiador, né? O tamanho desse problema: 322 milhões de pessoas no mundo convivem hoje com a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. 285 mil foi o número de afastamentos de trabalho por conta de doenças mentais em 2020. 18,6 milhões é o número de brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade no Brasil. 10% da nossa população que está documentado. Fora o que está por aí que a gente não conhece, né? Então, a economia perde US$1 trilhão em produtividade por conta de transtornos mentais. 26% é o que aumenta afastamento e aposentadoria por invalidez causada por doença mental em 2020. Quem é que dorme aqui com auxílio de remédio? Quem é que está mentindo? Minha gente, nós estamos passando por essa pandemia. As nossas mentes estão inquietas, porque nós vivemos ansiosos. Esse é o quadro. Então 80% dorme e 20% mente, né? Assim, é brincadeira. Mas é isso mesmo. O quadro é esse. Não, eu não tomo remédio não, mas eu tomo 2 taças de vinho para dormir. Mas já que eu abri uma garrafa, eu tomo a garrafa toda, porque diz que vinho faz mal deixar na geladeira. E aí, você vai nesse gritando, nesse crescendo, porque a gente vai se enganando por causa das questões emocionais que a gente está mergulhado. É o momento que nós estamos mergulhados nos dias de hoje. Não é isso, gente? Então, e espiritualmente? Aí entra a nossa praia, né? Como é que a gente está espiritualmente? Está tudo tranquilo? A gente já ouviu falar de transição planetária? O que é transição planetária? O planeta Terra pegou um ônibus e vai descer na próxima parada, é uma transição que ele está fazendo. É isso? O que é isso? Transição planetária, gente, é que o mundo evolui, tudo na natureza evolui. Então o orbe evolui. A Terra é um planeta de expiações e provas. Vocês já ouviram falar nisso? Então neste planeta, nesta escola chamada Expiações e Provas, estudam alunos compatíveis com esse grau de evolução. Não é isso? Então estudam alunos que têm capacidade moral de habitar a Terra. Só que a Terra está subindo a um degrau para entrar numa fase de regeneração. E o que é que significa entrar numa fase de regeneração? Significa a gente entender aquela frase do Senhor Jesus, que eu vou filar aqui para trazer ela exatamente, que é o seguinte: Jesus chegou e disse o seguinte. Cadê ela? Eu tinha certeza que eu achava, não vou achar não, deixa para lá. Ele chegou e disse: arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho para vos anunciar o reino dos céus. Então o discurso do Cristo, a vinda do Cristo, no nosso entender, iniciou a fase de regeneração. Ele veio para dizer: ei, vocês estão brincando até agora, mas agora é o reino dos céus. Eu não venho falar mais da matéria, eu venho falar das coisas do Espírito. Qual é a característica do planeta de regeneração? Preponderam as coisas do Espírito em detrimento das coisas da matéria. Então, voltando ao texto que nossa irmã leu: não vos inquieteis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, porque tudo isso alimenta a matéria. Eu venho para vos falar do reino dos céus. Cuidem disso. Esse é o propósito que a gente está tratando aqui, discutindo aqui.
Cuidem dos seus espíritos, cuidem das suas transformações, percebam o chamamento. O Cristo veio para nos anunciar tudo isso. Então, se a Terra está passando por essa transição planetária, o que é que acontece? Estamos em pleno Armagedon. Quem já estudou aqui o Apocalipse de João? Quem já entendeu? Porque não é só estudar, é entender, não é? É complexo, porque João fala de uma batalha. Havereis falar de guerras e de rumores de guerras. É a mesma coisa que Jesus disse no capítulo 24 do sermão profético do Evangelho de Mateus. Vocês já ouviram falar disso? Não. Sermão profético, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Vou ler para vocês. E quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? O templo de Salomão, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Que nossos irmãos de outras religiões entendem isso como a escatologia, o fim do mundo, o final dos tempos. Nós entendemos isso como transição. Não há fim de mundo. Há fim de um mundo material e o início de um mundo mais espiritual. Um mundo que pensava de um jeito e que passa a pensar de outro. Essa é a perspectiva. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus nos alertava para os falsos profetas. E os falsos profetas, meus irmãos, não pensemos que eles estão apenas nas religiões. Eles estão em toda parte e se multiplicam muito rapidamente, principalmente com as ferramentas hoje tecnológicas. Quando você vê, estão criando inúmeras situações que dificultam a história da humanidade, né? E ouvireis falarem de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha a frase do Cristo: e por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará. A gente está vivendo uma sociedade hoje que está todo mundo morto, está todo mundo ali, calado, quieto. São tantas dores, são tantas dificuldades que batem a nossa porta, que a gente fica morto. Jesus já anunciava isso, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E entendam aqui fim não como final, mas entendam fim como objetivo. Aquele que perseverar até o objetivo será salvo. Qual é o objetivo que Jesus veio nos associar? O reino dos céus. Cuidarmos das coisas dos espíritos. O que é cuidar das coisas do espírito? Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Que terra será herdada pelos brandos e pacíficos? A terra regenerada. A gente precisa desenhar o que Jesus disse. Jesus nos ensinou sobre tudo isso. Jesus nos ensina a transição planetária. Cuidem das coisas do Espírito. Cuidem das coisas do reino dos céus. Então esse é um desafio que nós estamos vivendo hoje.
Então o sermão escatológico de João, ele nos anuncia esse momento. O sermão do Cristo e o Apocalipse de João nos anuncia esse momento por qual a humanidade passou. Nesses 2000 anos de Jesus para cá, houveram guerras, houveram pestes, houveram terremotos, houveram dificuldades de toda a natureza, houveram muitas guerras, mataram em nome do Cristo. Tudo isso aconteceu, mas esse não é o fim. Então estamos agora nesse momento, tocaram as trombetas para que a terra comece a viajar para o momento de transição. Então o que é que está acontecendo hoje? O Armagedon, a batalha do bem contra o mal. E essa batalha do bem contra o mal está onde? Está em toda parte, no mundo material e no mundo espiritual. Rapidamente, estas almas que se comprometeram com a lei de Deus, que se afastaram da luz, mergulharam na escuridão, se afastaram da luz, e são almas que estão no psiquismo da terra, durante muitos séculos, milênios, nas profundezas das cavernas, criadas por eles próprios. Se a gente lê as obras de André Luiz, a gente vai ver André Luiz entrando em cavernas, entrando em furnas, para libertar almas que estão mergulhadas nas trevas. Que trevas são essas? São trevas que foram construídas por eles próprios, pelo seu psiquismo. Então, quanto mais denso for o psiquismo que a gente carrega, mais profundo é o ambiente que a gente vive. Quanto mais triste e angustiado eu vivo, mais pesada é a minha aura, mais pesado eu me sinto, mais difícil é o meu caminhar. Quanto mais leve, elevado, sintonizado com a luz for o meu pensamento, eu ando que parece que estou nas nuvens. Quem já viu um casal enamorado? É só olhar os olhos do casal enamorado. O cara parece que não pisa no chão, está voando. Por quê? É o sentimento do amor, é o sentimento da felicidade que faz você flutuar, que faz você sair do chão. Assim é o pensamento de quem está sintonizado com as coisas de cima. Então, nesse Armagedon que a gente está vivendo hoje, a influência dos mundos espirituais está muito maior. Por quê? Porque abriram o porão. Eu não sei se eu já fiz aqui o exemplo da casa do Socalá. Socalá é aquele quarto que quando a gente quer guardar alguma coisa que não vai usar, a gente joga no Socalá. Socalá, naquele quarto. Toda casa, todo apartamento tem um lugar que quando você está com alguma coisa fora de uso, soca lá. E aí passa uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses e soca lá. E aí chega um dia que vocês fazem, vamos fazer uma faxina na casa, vamos limpar a casa. Aí você diz, rapaz, a gente vai encarar aquele quarto, bora nele. Aí bota uma máscara, uma luva, toma 3 antialérgicos e abre a porta do quarto. Aí toma espirrar. Porque o que é que sai daquele quarto? A poeira, o mofo, todo aquele ambiente que estava sentado. Quando você abre os porões, o resto do ambiente fica contaminado com toda aquela situação. A terra é mais ou menos a mesma coisa. Muitas almas estavam mergulhadas nas profundezas e elas estão sendo acordadas. Para quê? Porque a Terra está passando por um momento de transição planetária. Então muitas dessas almas que estão perturbando com o seu psiquismo denso e pesado não poderão continuar com esse psiquismo denso e pesado. Então eles estão sendo acordados para quê? Para dizer, ei, meu irmão, acorda que o trem está partindo. Vê se tu melhora o teu psiquismo, o teu pensamento, para tu seguir adiante. Estão entendendo mais ou menos isso, gente? Imagine uma piscina.
Quando a gente quer limpar uma piscina, a gente joga produto químico. E o que é que acontece com o material mais denso? Decanta, não é? Fica tudo lá no fundo, não é isso? Aí quando você olha para a piscina está aparentemente limpa, mas a sujeira está lá embaixo. A terra era assim. Só que a terra chegou e sacudiu. Acorda. Aí essa poeira que estava embaixo, o que é que acontece com ela? Se mistura com o ambiente que a gente está vivendo. Como é que fica a água da piscina, que aparentemente estava limpa? Turva. Como é que está o psiquismo da terra? Turvo. Quem é que capta mais? Quem é? Os médiuns que estão com as antenas ligadas, aí estão andando na rua captando todas essas energias. Aí chega em casa com vontade de dar tapa, com vontade de morder gente, porque sai captando tudo isso, essas energias do ambiente todo. É por isso que minha irmã disse: eu fui na natureza, eu respirei. O que é que os espíritos nos orientam? Procurem a natureza, procure as paisagens que lhe alimentam a alma, procurem o mar, os rios, as árvores, porque ali você medita e você se afasta dessa psicosfera, dessa egrégora que se forma nesses ambientes. A egrégora é o somatório dos psiquismos que acontecem. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, meus irmãos, a gente precisa prestar atenção no chamamento do Cristo, porque a gente vai vencer todas essas dificuldades. A gente vai lutar com todas as nossas forças, porque a gente já conhece a doutrina espírita, a gente já conhece o cristianismo. A gente está precisando agora cuidar da gente. Não é verdade? Porque eu fiz um textozinho aqui, que eu vou ler para vocês, dizendo o seguinte: que nestes tempos, eu tinha feito isso para o começo do ano, mas eu estou aproveitando, que nestes tempos que nós estamos vivendo, revigoremos as nossas energias, pois ele nasceu, vive e veio ao mundo para nos apontar caminhos. Perdoemos as nossas ofensas, perdoemos as ofensas, pois o Cristo nos ensina o amor incondicional a Deus, ao próximo e a si mesmo. Deixemos o que passou e guardemos apenas aquilo que nos faz bem, pois ele nos ensina que coloquemos a mão na charrua e não olhemos para trás. Celebremos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos afetos e também com os desafetos, porque o Cristo nos ensina que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Tenhamos esperança em um novo dia, em um novo momento, em um novo recomeço, em um novo ano, pois ele segue adiante e é caminho, verdade e vida. Tenhamos fé, pois ele está conosco, venceu o mundo e faz brilhar a sua luz desde os primórdios até os séculos sem fim. Deixemos que o amor do Cristo nos preencha, que ele cale nossas dúvidas, nossos medos e nossas vacilações, que ele afague e acalente os nossos corações doridos, que nos fortaleça e nos ilumine nas noites escuras de travessia e que nos faça vencer e seguir adiante, compreendendo os desafios como provas, as lutas como aprimoramento e as dores como lições necessárias. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, encontremos sentidos, propósitos, vençamos o homem velho, rumo à nossa transformação moral, rumo à condição do espírito, a viver as coisas espirituais, porque é característica do mundo de regeneração, as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. O mundo de expiações e provas que nós estamos deixando é um mundo cuja característica é onde preponderam as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito. O mundo de regeneração inverte, preponderam as coisas do espírito
em detrimento das coisas da matéria. Nós vivermos no mundo de regeneração significa que a regeneração começa em cada um de nós. Como nos diz Nando Cordel, a paz do mundo começa em cada um de nós. Sejamos essa regeneração. E como reflexão final, isso serve para mim e eu divido com todos os irmãos. Refletamos nos ciclos que se encerram, nos ciclos que se renovam, nos ciclos que se iniciam. Cada um de nós, no centro desses processos, buscamos avaliar o que precisa mudar, o que precisa ampliar e o que precisa de ajustes. Muito de nós nos dedicamos à arte de cuidar. Cuidamos de tudo. Cuidamos da família, cuidamos do trabalho, cuidamos nas relações, nas associações, em toda parte. Somos os cuidadores, não é assim? Mas essa preocupação, às vezes, em cuidar do outro, esquecemos de nos cuidar. Nos colocamos em segundo, em terceiro, e não temos tempo de cuidar de nós. E é aí que nossos planos pessoais se frustram, pois no ciclo que se passou não deu. Nesse ano não foi possível, ficou para depois, adiamos mais uma vez. Aí eu digo, não consegui emagrecer. Mais um ano eu renovei a minha promessa. Eu não cuidei de mim, cuidei de todo mundo, né? Então é tempo de se renovar, é tempo de se cuidar, é tempo de se colocar no centro, não em uma atitude egoísta, egocêntrica, mas em uma posição de se amar, de se fortalecer, de se enxergar, de cuidar de si, de se renovar. Pois em muitos casos, quem mais está precisando de nós agora, somos quem? Nós mesmos. É tempo de parar, de refletir, de renovar-se espiritualmente e cada um cuidar mais de si, pois assim fazendo, mais inteiro, mais fortalecido, estará mais apto a cuidar do outro, a servir mais nesta linda e grande corrente de que ninguém fica para trás. O poeta Flávio Leandro nos inspira nesta linda poesia da música Mudança, hoje, onde em um verso ele resume este reencontro com nós mesmos. Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim, animar esta pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Vocês já viram essa música? Não? Então ouçamos. Não sei onde é. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, escrever o eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não, ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim, animar essa pessoa que ando pagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Pois bem, meus irmãos, a gente vai concluindo esse estudo, essa conversa dessa noite, desejando a todos muitas felicidades, que esses novos tempos venham com todos os seus desafios, que nos renovemos, que cuidemos mais de nós e que ao final desse ciclo, boa parte de nossos sonhos, de nossos propósitos e aspirações estejam concretizados. O Cristo nos ensina o mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas
e amar ao próximo como a si mesmo. É a lei de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Se a gente inverter, a gente consegue. Ame-se para poder amar ao próximo, para poder amar a Deus. Então que Jesus nos abençoe, que Ele nos inspire e que a gente entenda definitivamente que essa transição começa com a renovação espiritual de cada um de nós. Não nos inquietemos com o que havemos de comer, de beber e de vestir. A cada dia o seu mal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, nós só temos que agradecer, não é? Por esses momentos de paz, de aprendizado, de reflexão em nossas vidas. E agradecemos principalmente aqui ao nosso irmão Edmundo e que ele leve o nosso abraço para todos os que fazem o Peixotinho. Aquela casa maravilhosa que nós conhecemos e que sábado estaremos lá para estudar violino. Hein? Sábado estarei lá para estudar violino. Porque lá tem escola de música lá no Peixotinho, né? Então tem o núcleo musical, na quinta-feira tem o núcleo de francês também, ensina francês gratuitamente, vai abrir nova turma agora. Ensina até espiritismo. Ensina até espiritismo, né? Então ensina tudo, né? Então tem os trabalhos maravilhosos naquela casa. E aí, é um trabalho muito voltado para a comunidade, é um centro também bastante antigo, né? O professor Humberto também foi meu professor na faculdade, eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E vamos fazer a nossa prece de agradecimento por nossa reunião. Pedir a Terezinha. Eu digo gratidão mais uma vez por essa palestra edificante, que nos ajuda muito a refletirmos, a pensarmos e nos ajuda na nossa evolução, né? Você é um grande pastor para todos nós. Gratidão. Vamos fechar os olhos, agradecer a espiritualidade que nos deu a oportunidade dessa palestra, estarmos todos aqui e podemos, todos juntos, um pensamento de gratidão por tudo que temos nessa vida, todos os dias agradecer e amar ao próximo como a ti mesmo, sempre nos amando para poder amar o próximo e nos amarmos cada vez mais, assim podemos ajudar, sempre, que assim seja.